E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1094, que infelizmente não está acumulado, né? Na Loteca 1093 houve 5 apostadores que acertou os 14 jogos e voltamos aí para o valor de R$200 mil. Olhando essa grade nova aí, sinceramente eu tô com saudade da Loteca 1093. Essa nova grade aqui são os primeiros jogos, né, dessa temporada. Tem Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Goiano, Campeonato Pernambucano. Então tá complicado porque os times estão no início da temporada. Todos eles praticamente o primeiro jogo oficial do ano. Então não sabemos o que esperar. Nesse vídeo aqui tô tentando trazer o máximo de informações possíveis que eu encontrei que seja útil aí para que a gente possa ter uma ideia de como estão os times, quem são os mais fortes, quem são os mais fracos. Confesso que terá times aí que as informações não serão relevantes. Mas vamos lá, vamos passar por cada jogo e as informações dessa grade aqui da Loteca 1094. Começando aí pelo Corinthians e Guarani, jogo 1. Esse jogo aqui, como é o primeiro da rodada, né, não tem aquela informação básica, né, a estrada até agora. O que eu tenho é que o Corinthians, ele ganhou a última partida entre eles, que foi em 24 de janeiro de 2023, 2-1 para o Corinthians, 1-1, e 2021 o Corinthians fora de casa ganhou de 1-0. Lembrando que esses resultados aqui são pelo Campeonato Paulista. Aqui nos confrontos diretos são 3 vitórias para o Corinthians, nenhum empate e 1 vitória para o Guarani. Nesse caso aqui já engloba tudo. Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, são os últimos jogos entre eles. Classificação não tem ainda, mas o que nós temos aqui são os últimos jogos do Corinthians. O Corinthians está vindo de 1 derrota e 1 vitória e 1 empate. Já o Guarani está vindo de 1 derrota, 1 vitória e 1 empate também. Guarani, que na Série B praticamente terminou no meio da tabela. O Corinthians também teve uma leve arrancada aí para se afastar da zona de rebaixamento nas últimas partidas do Brasileirão Série A. E olhando esses números aqui, geralmente o time do interior ele começa a treinar antes que os times da capital, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então, por esse motivo, mesmo o Corinthians jogando em casa, eu tô indo de Corinthians e empate. Jogo 2, Botafogo do Rio de Janeiro e Bangu. O que nós temos aqui que o Botafogo ganhou a sua última partida, 11 de fevereiro de 2023. Depois mais uma vitória do Botafogo e lá em 2021 um empate. Os últimos confrontos está assim, 3 vitórias para o Botafogo, 3 empates e nenhuma vitória do Bangu. Aqui na classificação o que eu consegui trazer de informação é que são 225 jogos entre eles. O Botafogo ganhou 56% desses jogos, houve 28% de empate e o Botafogo perdeu apenas 16% dessas partidas, que são 37 partidas. Aqui praticamente um espelho sobre o Bangu, 225 partidas, a diferença é que é totalmente ao contrário das informações, né? 37 vitórias para o Bangu, 125 empates e derrotas foram 125 derrotas do Bangu para o Botafogo. Bom, para essa partida aqui, eu não consegui ter a certeza se o Botafogo já vai vir com o time titular, se vai colocar a molecada da base, mas vai estar jogando em casa e o Botafogo, mesmo deixando escapar, né, o Campeonato Brasileiro o ano passado, continua um time forte, então eu acredito que passa até tranquilo pelo Bangu, se vier com o time titular. Jogo 3, Campeonato Gaúcho aí, Caxias e Grêmio. O que eu consegui trazer de informação é que o Grêmio venceu sua última partida no dia 8 de abril de 2023 contra o Caxias, depois houve um empate. Em 2023 também, em janeiro, o Grêmio conseguiu ganhar do Caxias fora de casa por 2-1. No geral, né, os confrontos diretos aqui são 4 vitórias do Caxias, 2 empates e 7 vitórias do Grêmio. O que eu trago aqui de informações na classificação, como vai ser a primeira partida entre eles. Nas suas últimas partidas aí o Grêmio venceu e empatou os últimos 2 jogos. Já o Caxias perdeu e empatou seus últimos 2 jogos. Jogo bem complicado, o Caxias vai estar jogando em casa. É o primeiro jogo das duas equipes. Como eu disse, é difícil de saber como é que vem os times nessa primeira rodada. Então, para essa partida aqui, como o Caxias está jogando em casa, eu tô indo de Caxias e vitória do Grêmio. Jogo 4, Criciúma e Figueirense. Criciúma terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, Série B ano passado, vai jogar aí a Série A, conseguiu se classificar entre os 4 primeiros. Figueirense, se eu não me engano, tá na Série C do Brasileirão. Pega logo essa pedreira aí na primeira rodada, né? Um clássico catarinense. E vamos ver o que eu tenho de informação aqui. Criciúma ganhou os últimos 2 jogos, né? Sendo que o último foi 25 de fevereiro de 2023 por 1-0.
Depois pela Copa Santa Catarina ganhou de 3-1 em 2021 e pelo Brasileirão Série C 2021 o Figueirense ganhou de 2-1. Que arrancada aí do Criciúma, hein? 2021 tava na Série C e hoje já é Série A. Nos últimos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias para o Criciúma, 6 empates e 5 vitórias para o Figueirense. Eu tenho aqui na classificação de informação, campeonato começando agora, né? 0 pontos para todo mundo, mas o Criciúma tá vindo de 2 vitórias consecutivas e isso aí acabou até ajudando o Criciúma subir para a Série A. Já o Figueirense, né, nos seus últimos 5 jogos oficiais, é claro, não teve nenhuma vitória, sendo que o último jogo foi um empate e 2 derrotas. Bom, para essa partida aqui os números estão indicando muita força do Criciúma, vai estar jogando em casa e para essa partida aqui, para não ter que usar muitos duplos, né, eu tô indo de Criciúma seco. Lembrando, pessoal, que nesse primeiro jogo aqui da Loteca 1094 eu tô indo de 5 duplos, então eu já usei 2 e vamos lá. Jogo 5, Campeonato Pernambucano, Sport Santa Cruz, outro clássico aí. Vamos ver o que tem aí de informação. Aqui, o Campeonato Pernambucano já começou. O Sport, ele tá na 5ª posição, ganhou uma partida, né? Não empatou, não perdeu, porque foi a única partida, e tem um gol marcado. O Santa Cruz tá na 3ª posição também, ganhou uma partida, não empatou, não perdeu, e tem 2 gols marcados. Tá na frente do Sport aí pelo saldo de gols. Nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Sport, 4 empates e 2 vitórias para o Santa Cruz. E na classificação do campeonato, como nós vimos ali, Santa Cruz terceiro colocado com 3 pontos e o Sport Recife com 3 pontos também, 5ª posição. Clássico, sempre difícil. O Sport acabou ficando aí na Série B, não conseguiu subir, está em uma situação melhor que o Santa Cruz. E para esse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Sport, vai estar jogando em casa e sempre é muito difícil vencer o Sport lá na casa dele. Jogo 6, Bragantino e Água Santa. Jogo bem complicado aqui, hein? O Água Santa, ano passado, foi o vice-campeão paulista aí, ganhou a primeira partida aí do Palmeiras. O seu treinador, ele foi para o Juventude, logo depois do Campeonato Paulista, fez uma ótima campanha aí com o Juventude, trazendo o Juventude aí para a primeira divisão também do Campeonato Brasileiro. E agora o técnico do Água Santa, né? Esse técnico do Água Santa é treinador do São Paulo. Eu tenho de informação aqui que o Água Santa contra o Red Bull, ano passado, 20 de março de 2023, empatou em 1-1, 15 de fevereiro do ano passado ganhou em casa de 1-0 e em 2022 perdeu para o Red Bull de 2-0 fora de casa. Aqui nos confrontos diretos, o que nós temos que foram 3 vitórias para o Bragantino, 1 empate e 2 vitórias para o Água Santa. Eu trago de informação aqui na classificação, Red Bull tá vindo de uma derrota e 3 vitórias consecutivas, e já o Água Santa tá vindo de uma derrota e 5 vitórias consecutivas nos seus últimos jogos oficiais. O Bragantino também terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, acredito estar mais forte esse ano, vai estar jogando em casa, primeiro jogo. Para essa partida aqui eu tô indo seco também no Bragantino, apesar de ficar com um pouco de pé atrás assim com o Água Santa. É que muitos jogadores bons do Água Santa saíram para outros clubes, né? Depois do Campeonato Paulista. Então, primeira rodada é complicado de saber como é que está o time. Mas por enquanto eu vou manter meu seco aí no Bragantino. Jogo 7, Botafogo de São Paulo e Santos. Ano passado, 26 de abril, Santos ganhou de 1-0 em casa. 11 de abril, ganhou fora de casa por 2-0. E em 2022, o Botafogo conseguiu vencer o Santos fora de casa por 1-0. Os últimos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias para o Botafogo, 2 empates e 4 vitórias para o Santos. O que eu tenho de informação aqui na classificação, Botafogo tá vindo de 4 derrotas consecutivas nos seus últimos jogos oficiais, e o Santos terminou seus últimos jogos de 2023 bem melancólico, né, rebaixado. Nos seus últimos 5 jogos oficiais aí só teve uma vitória, e sendo que seus 2 últimos foi uma derrota e um empate. Para essa partida aqui eu tô usando mais um duplo, meu terceiro duplo, eu tô indo de empate e Santos. Acredito que o Santos é muito mais time, né, mas terminou muito mal o ano passado, mas são páginas viradas, vamos ver como é que vai vir o Santos nesse 2024, mas devido ao péssimo final de campeonato do Santos, eu tô colocando um empate aqui para dar uma defendida aqui na zebra. Jogo 8, São Paulo e Santo André. Ano passado, 5 de fevereiro, o São Paulo ganhou fora de casa por 1-0. Em 2022, em casa, o São Paulo também ganhou de 1-0. Em 2021, também o São Paulo ganhou de 2-0. Nos últimos confrontos entre eles, 3 vitórias do São Paulo, nenhum empate e uma vitória do Santo André. O que eu tenho de informação aqui
aqui na classificação, que o São Paulo tá vindo de uma derrota e uma vitória nos seus últimos jogos oficiais, e o Santo André tá vindo de 4 derrotas consecutivas e um empate. Para essa partida aqui, o São Paulo vai estar jogando no Morumbi, primeiro jogo do ano, todo mundo ansioso para ver como é que tá o time. O São Paulo, como sempre, é muito forte dentro de casa. O Santo André não terminou bem suas últimas partidas em 2023, então por esse motivo eu tô indo seco aqui na vitória do São Paulo. Vamos ver se os números vão nos ajudar aqui nesse jogo da Loteca 1094, jogo 8. Jogo 9, Ponte Preta e Mirassol. O que nós temos aqui de informação que o Mirassol ano passado, em setembro, ganhou de 3-0 da Ponte Preta. Em junho, ganhou de 1-0 em casa. E em fevereiro de 2022, um empate em 1-1. Os últimos confrontos direto entre eles, 4 vitórias para a Ponte Preta, 2 empates e 4 vitórias para o Mirassol. O que eu trago de informações aqui na classificação? Ponte Preta, nos seus últimos 5 jogos oficiais, nenhuma vitória. Terminou com um empate e 2 derrotas. Já o Mirassol tá vindo de uma derrota e uma vitória. Mirassol que ano passado fez uma boa campanha aí no Campeonato Brasileiro, não conseguiu a classificação para o Brasileirão Série A na última rodada devido a uma combinação de resultados, mas é um time que se mostrou bem forte, bem consistente. Acredito que vai dar muito trabalho no Campeonato Paulista, e para essa partida aqui tô usando mais um duplo, eu tô indo de empate e vitória do Mirassol. Ponte Preta, né, que não terminou muito bem o ano passado, terminou bem próximo ali da zona de rebaixamento, mas continua na Série B. Jogo 10, Fluminense e Portuguesa do Rio de Janeiro. O Fluminense ganhou suas últimas 3 partidas, né? 25 de fevereiro, 3-0, aí já em 2022, 1-0 e em 2021, 3-1. O que nós temos aqui nos confrontos diretos entre essas duas equipes? 5 vitórias do Fluminense, 2 empates e uma vitória da Portuguesa. O que eu tenho de informação aqui de classificação entre eles, que são 74 jogos entre eles, 61 vitórias do Fluminense, 6 vitórias da Portuguesa, 7 empates e total de gols 190 para o Fluminense e 40 para a Portuguesa. Bom, só por aí, né? A gente já consegue ver uma vantagem enorme aí a favor do Fluminense. Vai estar jogando em casa, é bem capaz de vir com a molecada aí da base, mas não deixa de ser um time bem forte. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória da Fluminense. Lembrando, né, que começo de temporada é sempre uma incógnita. Às vezes aquele time que é mais fraco, ele já tá treinando desde dezembro, então pode ser que venha com mais preparo físico do que os times mais fortes. Jogo 11, Novo Horizontino e Palmeiras. Palmeiras em 23 de janeiro de 2022 ganhou de 2-0, 2019 ganhou de 5-0 e em 2019 também 1-1. O que nós temos aqui de confrontos direto? Nenhuma vitória do Novo Horizontino, um empate e 4 vitórias do Palmeiras. O que eu trago de informações aqui na classificação? Novo Horizontino tá vindo de 3 derrotas consecutivas e por esse motivo, né, deixou escapar a classificação para o Brasileirão Série A. Já o Palmeiras tá vindo de uma vitória e uma derrota, finalizando o ano como campeão brasileiro. Então o Novo Horizontino já começa pegando uma pedreira, mesmo fora de casa. Mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, tô acreditando muito mais na vitória do Palmeiras, então eu tô indo seco na vitória do Palmeiras aqui no jogo 11 da Loteca 1094. E vamos ver se esse resultado bate. Jogo 12, Campeonato Goiano. Já começa com um belo de um clássico aí, o Dragão contra o Goiás, Atlético Goianiense e Goiás. O que nós temos aqui que em abril de 2023, Goiás venceu em casa por 3-1. Praticamente uma semana antes, o Atlético Goianiense em casa ganhou de 2-0. E em janeiro de 2023 também, o Atlético Goianiense em casa ganhou de 2-1. Mostrando que o Atlético Goianiense em casa é complicado vencer lá, ainda mais um clássico. Nos últimos confrontos entre eles, 12 vitórias do Atlético Goianiense, 2 empates e 8 vitórias por Goiás. O que eu trago de informação aqui na classificação é que o Atlético Goianiense, nos seus últimos 5 jogos, ganhou 4 e seu último jogo foi uma derrota. O Goiás também terminou bem, nos seus últimos 5 jogos também apenas uma derrota, com 4 vitórias, sendo que suas últimas 2 partidas, né, foi uma vitória e uma derrota. Nessa partida aqui também, um jogo bem complicado, né, esse clássico goiano aí, sempre sai faísca, e aqui eu tô usando o meu quinto e último duplo, eu tô indo de Atlético Goianiense e empate. O Atlético Goianiense terminou muito bem o ano passado, foi um dos times que subiu aí para a Série A do Brasileirão. Já o Goiás foi o time que caiu, né? Fizeram uma troca aí nos estados para ver quem é que vai jogar a Série A 2024. Jogo 13, Nova Iguaçu e Flamengo.
Ano passado, janeiro, o Flamengo ganhou de 5-0. 2022, o Flamengo ganhou de 5-0. E em 2021, 0-0 entre eles. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, nenhuma vitória do Nova Iguaçu, um empate e 3 vitórias do Flamengo. O que eu trago de informação aqui na classificação são 12 jogos entre eles, uma vitória do Nova Iguaçu, 10 vitórias do Flamengo, um empate entre eles, 3 gols para o Nova Iguaçu e 24 gols para o Flamengo. Bom, não precisa nem analisar muito esses números, né? Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo, mesmo fora de casa. É possível que o Flamengo venha com um time bem mesclado. Seria bem legal se o Tite já começasse com um time bem forte. O Tite não tem muito esse costume de colocar jogadores para descansar. Geralmente ele vem sempre com o time titular, né? Mas vamos ver, né, como é que tá a temporada. Às vezes eles já estão pensando aí em Libertadores. Pode ser que venha até com sub-20 do Flamengo aí. Jogo 14, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e Vasco da Gama. Sinceramente, esse jogo aqui foi bem complicado de achar alguma informação. O Sampaio Corrêa é um time que subiu agora, é a primeira vez que vai estar jogando a Série A do Campeonato Carioca. Então, as informações que eu tenho aqui são muito atrasadas, são de 2021, nem compensa falar. É um time que fez história aí por ser a primeira vez que vai jogar contra os grandes, né, do estado do Rio. Então não tem muitas informações contra os grandes. Que nos confrontos diretos, o que eu trago de informação são os últimos jogos do Vasco da Gama, né? 6 de dezembro, né, ganhou do Red Bull, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Corinthians em casa, empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense e empatou em 2-2 contra o Cruzeiro. O que eu trago de informação aqui na classificação é praticamente nada, porque, como eu disse, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro está subindo agora pela primeira vez para o Campeonato Carioca contra os grandes. Para essa partida aqui, olhando todas essas informações que eu consegui trazer sobre o jogo 14, eu tô indo de Vasco da Gama. Acredito que se o Vasco da Gama perder esse jogo, será a zebra da rodada. Desejar boa sorte aí pro Sampaio Corrêa, mas vai ser uma pedreira aí logo de cara. Bom, pessoal, é isso que eu trago de informações. Se essas informações forem úteis para você, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, comente aí o que você achou. Sinceramente, eu tô achando essa rodada aqui mais difícil que a rodada da Loteca 1093. Mas é isso, contar sempre com a sorte. No meio da semana eu vou tentar trazer mais informações sobre essa grade da Loteca 1094. Desejo boa sorte aí para todo mundo. Fui!